Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, 2h30 da tarde, começando esse ritmo literário. Tá passando rápido a semana, mas já é quinta, gente. Que delícia! Bom, para quem vem acompanhando, já recebemos aí, nesse iniciozinho de semana, muitos autores e autoras. E esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Aí depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente começar essa quarta-feira literária, dia 4 de outubro, a gente vai conhecer um pouquinho mais o trabalho da autora nacional Rubenita Alves. Ela que está aí no mercado editorial com um livro publicado chamado Escritos Residuais, textos baseados na teoria da residualidade, de Roberto Pontes. Você sabe o que é a teoria da residualidade? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa teoria, a gente vai conversar com a autora sobre esse livro e como ele foi construído, além de outros assuntos como processo criativo, projetos futuros, outras obras publicadas, entre outras coisas, tá? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora já está online? Deixa eu ver. Ainda não. Vou mandar mensagem para ela. Eu não sei se ela está perdida. Não sei se é a primeira live dela. Que é sempre assim, né, gente? Primeira vez é sempre assim. Ela tá aqui no direct. Você já vai começar? Já estou aqui. Vamos ver se ela vai entrar aqui. Muito bem, nossa autora entrou. Rubenita, querida, solicitação e você aceita. Apareceu? Sim. Agora, como... Olá! Ciúme. Peraí. Realmente aí. Assim. É assim ou na horizontal? Não, do outro jeito. Isso aí. Ajeita só, assim, né? Apoia ele na sua frente. A câmera... Ajeitar. Isso, abaixa a tela. Isso, um pouquinho mais. Abaixa a tela que eu tô olhando lá pro teto. Não, acho que tá dando certo não. Porque aqui estão os fios que eu liguei, né? Para colocar o fone de ouvido. Não. Sei, peraí. Assim não. Aí, assim. Você tem que apoiar em algum lugar, pode ser num livro, num abajur, que você tiver aí. Aí. Acho que tá dando certo. Né? Foi? Acho que deu certo. Muito bem. Agora a gente está vendo você. Querida, seja muito bem-vinda.
você, Tudo Nani? bem? É um prazer em você. Tudo bem, tudo Você tá bem. me vendo e tá me ouvindo legal? Estou ouvindo você legal. E você, está me ouvindo Eu tô. bem? Você tá me vendo? É. Vendo? Sim, estou ouvindo Ah, você. então tá bom. Estou. Muito bem. Robenita, querida, primeira live literária? É assim, uma vez uma lá no Mulherio das Letras Ceará, mas fomos três, sabe? Eu, Carla Carinina e outra escritora, a Gorete, tá? Então, a primeira realmente, eu sozinha com a entrevistadora é Ah, esta. que coisa boa poder inserir a nossa autora na primeira live solo dela. Que maravilha! Você é do Ceará, não é isso? Sou do Ceará, Terra de Fortaleza. boa, gente. Terra quente, terra boa. Conhece o Rio? É. Como? Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, sim, sim, conheço. Maravilha! Quando eu for ao Ceará, eu vou te mandar mensagem para a gente se conhecer pessoalmente, Tá tá? certo. Tá bem, tá ótimo. Pode mandar. Muito bem. Rubenita, querida. Aliás, esse teu nome é muito bom, né, Rubenita? É muito vendável esse teu nome. Porque ele é diferente, ele é marcante. Rubenita é É. junção de algum nome? Qual é a origem de Rubenita? Não. Eu acho meu nome assim, artístico por natureza. Mas meu nome mesmo tem origem na Bíblia, tá? A família de Rubem, os filhos do Jacó. Então, mais velho, Rubem. E diziam, a tribo de Rubem, os Rubenitas, assim como tem os Levitas. Então, era o nome da tribo de Rubem, Rubenita. E aparece em vários livros da Bíblia, Números, Êxodos, sabe? E Rubenita, então, para nós ficou sendo o nome feminino próprio. Maravilha, tá explicado aí então o nome da nossa autora, que realmente é super artístico. Rubenita E Alves. só um momentinho, e só um artista que este quadro Ah, aqui, de minha mãe, quem pintou, fui eu. além de toda pintora, né, gente? Aquele combo que a gente adora. Escritora barra pintora. Ô, Rubenita, você sabe que eu sou louca para aprender a pintar, né? Eu sempre fui louca para aprender a pintar. Nunca tive o dom. Isso é dom, né? É assim, eu acho que dom e técnica é a junção, né? Porque mesmo que, por exemplo, que aí é um retrato, mas você pode fazer retrato da sua maneira, né? E fazendo um tanto mais abstrato, não sei, a pessoa, o artista, escolhe a maneira como quer fazer a pintura, É, né? Eu tenho pintura, tenho desenhos eu também. vou te falar que a única coisa que eu sei Uma- pintar é uma árvore cheia de maçã, que foi quando eu aprendi no jardim. Só isso, Rubenita. Ah, mas tá ótimo. Não passei disso. Agora, eu tô aqui com o teu livro, Escritos Sim, Residuais. Tu tem ele aí? tem. Olha, esse, gente, é um livro da nossa autora, intitulado de Escritos Residuais, textos baseados na teoria da residualidade, de Roberto Pontes. Peraí, tem muita coisa para a gente Exatamente. entender aí só no título. Uhum. Primeiro, quem é Roberto Pontes? Roberto Pontes, professor, ele agora está aposentado, mas ele foi professor doutor da pós-graduação do curso de letras da UFC, Universidade Federal do Ceará. Ele sistematizou, tá, e desenvolveu justamente a teoria da residualidade, que não é uma simples intertextualidade, vai mais além. Ele vê
também o modo de pensar de cada época, e isso também a gente verifica nas nossas pesquisas. O grupo de SLIC, que é o Grupo de Estudos da Residualidade Literária e Cultural, está escrito e registrado no né, da CAPES, tá? E também na própria UFC. E é um grupo de estudos na UFC. Ah, então a gente está falando aqui de um livro mais técnico, é isso? É isso. Agora, é um livro mais técnico. Depois eu, inclusive, vou procurar. O Roberto Pontes, ele é vivo ainda? Sim, sim. Acabou de publicar um livro recentemente. Ele é poeta, ele é ensaísta, tá? Ele fez livro de Bete para a esposa dele, dedicado à esposa dele. Um livro de poemas. Depois eu vou seguir ele no Instagram. Já quero conhecer o Roberto Pontes. Agora, escritos residuais que tem muito a ver com a teoria da residualidade. O que é essa teoria? A teoria da residualidade busca resíduos, por isso tem o nome residualidade, aquelas remanescências de uma determinada época, normalmente a época medieval, então procura alguns resíduos, alguns vestígios desta época, mas é tanto na parte literária, na parte cultural e também no modo de pensar, que a gente chama as mentalidades, porque a mentalidade de uma época difere da maneira de outra época. Então, a gente procura esses resíduos, esses vestígios em escritas atuais, na literatura atual e de outra época. Mas, por exemplo, falando sobre Ariano Suassuna e o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, ele traz resíduos dos milagres marianos medievais, e Gonçalo de Berceu, que viveu de 1198 até 1278, por aí, ele escreveu os milagres marianos, Nossa Senhora, os milagres de Nossa Senhora, certo? E a gente percebe como foi que Nossa Senhora trabalhou, fez as intercessões milagrosas, naquela época milagrosas, e como aparece no Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Gente, que interessante. A Lígia está aqui, já coloquei na lista para adquirir. Que sensacional! De fato, é muito interessante. Agora, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre esse livro, ô Rubenita, por que você resolveu escrever esse livro voltado para essa teoria do Roberto Pontes? Você foi aluna dele? Tinha contato? Da onde surgiu essa ideia? Eu comecei a conhecer a teoria da residualidade quando fui aluna dele no mestrado. O mestrado eu fiz na UFC. Aí eu passei a conhecer a residualidade e fiz uma entrevista com ele. Em 2006, eu fiz uma entrevista com o professor Roberto Pontes para saber mais sobre a teoria. E esta minha entrevista eu ainda não havia publicado. Tá? As pessoas pesquisavam naqueles repositórios da UFC para ler a minha entrevista. Aí eu decidi, em 2022, no ano passado, final de 2022, eu decidi publicá-la. Então, além da entrevista, eu coloco mais alguns artigos que eu escrevi baseada na teoria da residualidade. Que sensacional, né, gente? E agora, ô Rubenita, como é que foi para você entrevistar alguém que você admira, alguém que você acompanha, alguém que te serviu de inspiração para produzir esse material mesclando com os seus artigos? Primeiro, né, como eu lhe falei, a entrevista foi em 2006, porque eu queria, naquela época, querer conhecer mais
sobre a teoria, né? Eu terminei o mestrado em 2007, tá? Então, eu queria conhecer, fiz a entrevista, e essa entrevista é muito pesquisada por outros residualistas. Por isso que eu decidi publicá-la atualmente. E o artigo que vem em seguida também é baseado, eu falo dos conceitos operativos da teoria. O artigo que vem, o primeiro artigo, depois da entrevista, vem justamente um relacionado com os conceitos operativos da teoria. Posteriormente... Desculpa, pode falar. Posteriormente, eu falo justamente do El Ladrão Devoto, que é de, não falo de Perseu, que é o autor espanhol, que eu lhe falei, que nasceu em 1198, que ele pesquisou em latim os milagres marianos que estavam em latim e escreveu os milagres de Nossa Senhora. E esse daí foi o meu primeiro artigo neste livro. Posteriormente, o outro artigo é que, assim, eu ensino muito a literatura também espanhola, por isso que tenho este conhecimento também da literatura espanhola. O artigo em seguida, eu já trabalho com Calderón de la Barca, que é outro autor espanhol que viveu em 1600 até 1681, e nele eu vejo que as décimas, versos décimos, as décimas de Calderón de la Barca têm, os nossos repentistas trazem estes resíduos da época de Calderón, os resíduos. Eu vou ver se eu encontro aqui, só para lhe dar uma ideia, vou ver se eu encontro. Eu já até ia pedir isso. Porque são assim, né? Eu acho muito bonito. Eu vou tentar, está em espanhol aqui, mas vou tentar já lê-la em português. Mais ou menos. Eu sonho que estou aqui, Calderón de la Barca, no livro La vida é sonho, a vida é sonho. Eu sonho que estou aqui, destas prisões carregadas, destas como é que se diz? Oh, meu Deus, esqueci o nome em português. São como é que eu digo, meu Deus do céu? Esqueci mesmo o nome em português. Prisiones. Não são argolas, não. Veríssimo. Me dê o nome desta que nós temos aqui no portão, que eu não me engano. Por favor. É que eu cadeado, seu nome em português. Que a gente coloca um cadeado nela. Corrente? Correntes. Não, ela já me deu o nome. Essas correntes. Me desculpe, por favor. Que isso? Me desculpe. Eu sonho que estou aqui dessas correntes carregado. E sonhei que em outro estado, mais lisonjeiro me vi. Que é a vida, com frenesi. Que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção. E o maior bem é pequeno, que toda a vida é sonho. E os sonhos são. Veja que aqui é décima. E aqui eu achei interessante, porque o próprio Ariano Suassuna, ele traz um verso que é de um repentista. Um repentista deu um mote para ele, sabe? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Adoro essas coisas, gente. O mote, ele deu assim, São Juventino é ladrão. Aí o Belo, que estava lá, só dentro do encontro, ele deixou, ele realmente fez uma glosa. Ele disse bem assim, só deixando de glosar, embora seja um defeito, quem glosa fica sujeito a ferir ou melindrar. Agora eu vou me arriscar, ofendendo ao cidadão, que com calma e educação podia ser meu amigo. Você diz, mas eu não digo. Sou Joventino é um ladrão. O repentista, o cantador, na realidade, né? O cantador fez esta glosa
com seu Joventino é ladrão, gritaram para o repentista, e ele glosou dessa maneira que eu fiz aqui, que eu li aqui. Então, veja que é a mesma estrutura do poema de Décima, que já era lá de Caldeirão de la Barca em 1600. Isso aí é literalmente escritos residuais, né? Está ligado à teoria da residualidade. Agora eu entendi perfeitamente. Sensacional isso, gente. Como é que chegou até aqui, né? Como é que veio até aqui? Veio através da hibridação cultural, que é algo que a gente muito usa, tá? E a hibridação cultural usando na teoria da residualidade é diferente da que Canclini trabalha. O hibridismo cultural de Canclini é diferente, a maneira que ele usa, por exemplo, numa sala eu tenho um cocar de índio, eu tenho um tambor africano, isso é que ele considera hibridismo, secretismo. Já na residualidade, é isso que eu estou lhe mostrando. Essa estrutura de poema que era usado lá no século XVII, que vem até hoje, como que está aqui no nosso cancioneiro popular nordestino. Né? E como é que está cada um, o cantador glosa deste jeito? Como é que ele soube fazer isso, né? Agora, essa parte... Ô, Rubenita, me diz uma coisa. A teoria da residualidade, ela já é uma matéria inserida em mestrado, doutorado ou pós-graduação? Sim, deixa eu só lhe dizer aqui, onde ela está sendo trabalhada, em várias universidades, tá? Aqui eu anotei as universidades que ela está sendo trabalhada. Pesquisadores de várias universidades do Brasil. Aí eu coloco Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Amapá, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Roraima e também do exterior, como Universidade de Coimbra e Universidade de Trás-os-Montes. Todas elas têm residualistas, têm pesquisadores da universidade, nessas universidades da residualidade. Muito bem, agora eu estou entendendo. Bom, o livro da nossa autora, Escritos Residuais, possui aí textos baseados na teoria da residualidade, o que ela acabou de nos explicar. De Roberto Pontes, ela mencionou aqui, explicou quem é ele, inclusive já estou muito curiosa para conhecê-lo e trazê-lo no meu projeto. Farei contato. É composto por uma entrevista que a autora fez com ele, tá? 4 artigos e um resumo expandido. Ou seja, esse é o conteúdo do livro da nossa autora. Os 2 primeiros textos fazem referências à teoria. O terceiro, que é o que ela falou, né, eu vou falar errado, mas você me corrija, de El Ladrón Devoto, de Gonzalo de Berceo, ao Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Um caminho residual. A autora também explicou aqui pra gente como que todo esse processo funciona. Apresenta aí relatos de milagres marianos medievais que remanescem no alto de Suassuna. O artigo Traços Residuais das Décimas, que é o que ela acabou de falar aqui pra gente, tá? Que ela leu aí pra gente, traz referências às estrofes décimas do escritor espanhol Calderón de la Barca, como também aos cordéis. Ai, eu amo cordel, gente. Amo cordel. Já recebi vários cordelistas aqui no projeto. É outra atmosfera. São maravilhosos, né? São artistas únicos. Uma abordagem residual do mito da criação
segundo o Popol Vuh. Se eu tiver falado errado, me corrija. O livro sagrado dos Maias Quingés, da Guatemala. Eu não li, vou procurar também. Apresenta também essa obra da literatura pré-colombiana e discorre sobre a criação do mundo e do homem. O resumo expandido traz o título, aí tem em espanhol, ela botou aqui pra gente, e nos convida a mergulhar nessas águas residuais. Então, esse daqui eu acho super interessante. Eu realmente vi conhecer esse livro, eu realmente conheci em 2008, Popol Vuh. Eu achei muito interessante, porque é a maneira como os maias, que assim, os maias Xés é o ramo que ele fica na Guatemala, mas também está numa parte de Honduras. E a maneira como ele trabalha esse mito da criação, a maneira como ele trabalha esse mito da criação. No caso do Popol Vuh, ele diz que os progenitores criaram o homem, primeiramente, de barro. Mas quando os homens entraram nas águas, eles foram se desmanchando. Então, eles fizeram a criação com homens de madeira. Estes homens de madeira andavam em gatinhas, engatinhando. Eles não ficavam em pé assim. E outra, eles não quiseram adorar os progenitores. Então, os progenitores mandaram um dilúvio. Olha aí a figura do dilúvio de novo. Dilúvio, na nossa Bíblia, no conceito nosso cristão, tem um dilúvio também. Eles também, na época, disseram que houve o dilúvio. E esses homens de madeira eles acabaram com os homens de madeira. Então, eles fizeram o homem de milho. E só de milho o homem foi criado. Esta é o mito da criação do Popol Vuh. Ai, gente, olha só, já até botei aqui para vocês. O Popol Vuh é um texto sagrado dos Maias Quingés, um povo indígena que habitava a região da atual Guatemala. É considerado um dos principais relatos mitológicos da cultura maia e narra a criação do mundo e dos primeiros seres humanos. O livro foi escrito no século XIV por um autor anônimo Quiché, acho que é assim que fala, e foi redescoberto e traduzido para o espanhol pelo frei dominicano Francisco de Minés, no século XVIII. O título Popol Vuh pode ser traduzido como Livro do Conselho ou Livro da Comunidade. A narrativa começa com a descrição da criação do mundo por diversos deuses, sendo o primeiro o coração do céu e a primeira mulher feita de milho, o que a nossa autora acabou de falar. Após várias tentativas frustradas de criar seres humanos, os deuses finalmente conseguem criar a humanidade perfeita, os 4 primeiros avós dos maias. No entanto, esses primeiros seres humanos foram destruídos por outros deuses por serem excessivamente sábios. Que loucura, hein? Agora, só uma coisa. Ele não é uma escrita pictográfica, certo? Então, ainda encontra-se encontram-se alguns códices que pode ver, e o espanhol foi que traduziu, que fez a tradução desses códices para o espanhol, que foi justamente como você leu aí, do século que ele fez, certo? Então, isso daí também, eu faço o seguinte, um olhar residual do Popol Vuh, relacionando, inclusive, com a nossa Bíblia, com o Gênesis, certo? E nesse livro eu trabalho assim. E a última parte do livro, que, como você falou, está em espanhol, foi porque eu fiz essa apresentação, foi uma comunicação oral
num congresso nordestino de espanhol, que aconteceu em Pernambuco. E aí, então, eu apresentei em espanhol. E o resumo expandido foi publicado nos Anais do Congresso. E aqui eu trago. Que maravilha, hein, Rubenita? Sambando na nossa cabeça. Fala, quem você ia falar? Esse é meu terceiro livro. O que você ia falar? Não entendi. Eu disse que este daqui é meu terceiro livro que eu publiquei. O primeiro foi esse daqui, olha. Deixa eu ver. Eu não consigo ler o nome. Está escrito em espanhol. Produção textual. É sobre produção textual. Está em espanhol, né? A linda essa capa. Obrigada. É um trabalho meu. Foi você que fez? É uma pintura minha. Que maravilha! E qual é o outro livro que você tem? Esse. Aqui foi da minha dissertação de mestrado e eu recebi um convite assim, lá de uma editora alemã para publicar. Aí ele foi publicado na Alemanha. Como eu lhe falei, eles não estão em da minha português? Dissertação de mestrado. Dos mitos da picaresca, uma caminhada residual pelo Alto da Compadecida. Você não só foi publicado em português, lá. Não? Hã? Você não colocou eles em português, não? Ele está em português, sim. É que eu recebi o convite de uma editora de lá para publicar por lá. Mas é nova edição da acadêmica. Mostra a capa desse livro, Rubenita, por favor. Tá lindo também, né, gente? Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais essa fera que é a Rubenita, a autora é nascida em Fortaleza, mestre em letras pela Universidade Federal do Ceará e especialista em formação de tradutores pela Universidade Estadual do Ceará. Ela é escritora, professora de espanhol. Você dá aula hoje ainda de espanhol, Rubenita? Atualmente eu dou aula à distância. Eu dei muitas vezes no presencial, mas agora já tenho dado aula à distância. Eu não tenho mais condição de dar, porque era um curso semipresencial, tá? Por exemplo, o início, a gente tinha que ir ao polo de ensino e também para aplicar as provas finais. E aí, no caso, agora, nesse momento, nesse semestre, não estou dando aula. Preferi não dar aula e me dedicar porque estou escrevendo o meu primeiro livro de poemas. Os poemas já estão escritos, tá? Mas eu estou juntando os poemas para tentar publicar. Muito bem, então, já vamos falar dele. Você hoje faz tradução também ou não trabalha mais com tradução? Não, eu não trabalho com tradução, porque eu trabalho assim, os meus poemas eu traduzo, certo? Mas realmente eu não trabalho com tradução, não. Prefiro mesmo dar aula, e principalmente de literatura. No caso aí é literatura espanhola e hispano-americana. Muito bem. A autora também A minha especialização é em literatura brasileira, ok? Qual é o teu escritor clássico favorito? Qual? Escritor clássico. Bem, são esses que eu já lhe falei. Eu gosto demais mesmo do Calderón de la Barca, brasileiro, tá? Que é um escritor espanhol. E nosso aqui, eu gosto muito, muito, muito de trabalhar o nosso José de Alencar. Ai, o nosso... Meu favorito, Rubenita! Mas não os romances. Eu gosto de trabalhá-lo. Olha aqui, um dos livros de coletânea que eu participo está aqui, José de Alencar, em Ceará. Aqui eu trabalho ele como dramaturgo. O meu artigo aqui eu faço o demônio familiar. Aí eu procuro os resíduos
porque foi, como eu lhe falei, sou pesquisadora da residualidade, eu procuro os resíduos que aparecem no Demônio Familiar, que é um livro do dramaturgo, no caso, José de Alencar, entende? E esse artigo apresenta tudo. E ultimamente, no Gerlic que houve, na jornada, eu apresentei de novo José de Alencar, mas como poeta. Os Filhos de Tupã. Essa aí é uma coletânea que você falou, não é isso? Aqui é coletânea, eu tenho vários trabalhos publicados em coletânea. Essa coletânea de José de Alencar, lê um pouquinho para gente conhecer a sua participação. O José de Alencar nessa, né? Onde é que está? José de Alencar, meu favorito, gente. Gosto muito tudo, também. Adoro. Pois o José de Alencar que eu fiz agora na comunicação oral, da última jornada, primeiro eu digo como foi que ele começou pelo pseudônimo IG. Com esse pseudônimo, ele faz crítica às cartas do Gonçalves de Magalhães, tá? Aí ele diz, cartas sobre a Confederação dos Tamoios, sabe? Começo por aí e vou até trabalhar a residualidade. Daqui eu vou procurar. Deixa-me ver onde está. 105. Não se esqueça, eu tenho um livro para sortear. Vamos sortear já. Certo. Aqui. Aqui eu começo assim, que eu coloco um fragmento, sabe? Uma outra coisa, eu faço pesquisa, coloco a parte do José de Alencar na época, da maneira como era escrito na época em que ele viveu. Tá? Aí os antigos acreditavam que toda casa era habitada por um demônio familiar. Aí quem diz daqui é o Eduardo, personagem do demônio familiar de José de Alencar. Aí José de Alencar escreveu desta maneira. Os antigos acreditavam que toda casa era habitada por um demônio familiar, do qual dependia a felicidade, o sossego e a tranquilidade das pessoas que nelas viviam. Nós, os brasileiros, realizamos, infelizmente, esta crença. Temos no nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas vezes não partilha conosco as carícias de nossas mães, os folguedos de nossos irmãos e uma parte das aflições da família. Mas vem um dia, como hoje, em que ele, na sua ignorância ou na sua malícia, perturba a paz doméstica e faz do amor, da amizade, da inocência, da reputação, de todos estes objetos santos, um jogo de criança, um capricho ridículo. Este demônio familiar de nossas casas, que todos conhecemos, Eilo. E aí aponta para o Pedro, que era um jovem escravo na época, né? Aí foi escrito, aí eu coloco bem aqui, o fragmento em epígrafe, no qual o autor José de Alencar justifica o título da peça, apresenta-nos, através do personagem Eduardo, uma crença dos antigos sobre um espírito doméstico, um demônio familiar, do qual dependia o sossego e a tranquilidade dos que viviam em família, numa casa. Aí eu coloco, entre 194 antes de Cristo a 191 antes de Cristo, Plauto abria a peça A Marmita, que também é conhecida como Comédia da Panela, com o discurso de um espírito doméstico, o Deus lar, o Deus familiar. Aí eu escrevo como era que ele escrevia, sabe? E aí eu mostro que nesta peça do José de Alencar já traz o resíduo de algo escrito no ano 194 a.C. Por aí eu vou. Sensacional! Quem nunca viu, nunca leu ou não conhece o Demônio Familiar, é uma das obras mais complexas, né, que consideram, porque tem muita crítica à sociedade, ele tem aí
aborda vários temas como traição, adultério, enfim, vale muito a pena dar uma lida. Agora, eu gosto bastante. Você sabe que o único livro dele que eu não gostei foi Senhora? Não, gostei, eu gostei. Mas faz tanto tempo que eu li. Faz muito tempo que eu li. E agora eu só tenho trabalhado mais esta outra fase do Outra José de Alencar. fase, né? A gente está em fases diferentes, mas é bom, né? A gente conhecer um pouco mais todos os lados. Senhora, aliás, saiu na Bienal esse ano, né? Aqui no Rio. E tinha uma YouTube, uma TikTok, lá no stand da TikTok, e a gente estava acompanhando. E ela estava falando justamente com a galera, interagindo sobre literatura clássica, escritores clássicos, e José de Alencar foi citado. E foi unânime. O José de Alencar ele é adorado por muitos, porém, entretanto, contudo, Senhora é o calcanhar de Aquiles da garotada que está lendo hoje José de Alencar. E todo mundo falou, não, senhora não, senhora não é legal e não sei o quê. E a gente está falando de gente de 18, 19 anos, uma garotada aí que está chegando muito firme na literatura clássica, né? O que é muito bom. Bom, a nossa autora aqui, além disso tudo, é pesquisadora, como ela falou, da teoria da residualidade, no grupo e tem um grupo ali dos estudos da residualidade. Ela é autora dos livros que ela citou que foram para a Alemanha, Espanha e aqui no Brasil, tá? E possui vários artigos publicados em livros e revistas acadêmicas. Ô, Rubenita, como que a gente consegue adquirir os teus livros? Eles estão à venda aonde? São lugares específicos? Como é que está isso? Assim, no momento não estão comigo no momento. Diretamente com você. Ainda estão comigo. Ok. Agora, eu coloquei só uns 5 exemplares numa livraria aqui, sabe? Mas realmente, a maior parte, tanto este quanto também do espanhol, né? Este daqui, produção textual, está falando comigo em português, está aqui comigo. Eu vendo, normalmente, quando a gente faz alguma feira, eu tenho levado os livros para vender nas feiras, que eu faço parte também do grupo, escritores, autores independentes do Ceará e também do Mulherio das Letras do Ceará, sabe? E aí, quando a gente faz alguma feira, por exemplo, houve uma recentemente no Centro Cultural Belchior, aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, aí eu levei alguns livros, e assim. Você falou que está produzindo agora um livro de poesias. A previsão para ele sair é agora 2023 ou 2024? Eu espero terminar ainda em 2023. O nome do livro é Trajetória e Outros Poemas. Tá? E os poemas são voltados para? Seus poemas são voltados para o quê? Tá. Você querendo, eu posso recitar um deles. Por favor! É o que é o meu mais conhecido, que é justamente o que eu coloco, abro o título, Trajetória, tá? Então, de repente sou aquela que num momento qualquer, em 1888, aboliu a escravatura, seguindo sua intuição de mulher. Liberdade para os escravos. Estarão eles realmente livres? Um século já é passado. Eu escrevi em 1988. Um século já é passado e ainda os vejo escravizados, subjugados, subnutridos, subempregados. Já não sou Isabel. Passo a ser Benedita da Silva. Uma voz na Constituinte a gritar, a pedir, a clamar pelos irmãos de qualquer cor, pelo menos favorecido, pelo menor desassistido, pela mulher, que todo dia é estuprada, é espancada, é discriminada,
em nome do amor, é então assassinada. Nem princesa, nem deputada, nem Anita Garibaldi, que sendo ferinamente falada por muitos de sua época e região, aconselhando-se pelo coração, fez-se heroína de dois mundos. Sou a heroína anônima, dona de casa, comerciária, bancária. Aí coloco outras profissões, economiária. Poderia ser presidente, pois tenho capacidade. Não sou também Coração Aquino, não sou também Margaret Thatcher. Poderia ser presidente, pois tenho capacidade. Aí coloco, repetir, né? Não sou também Margaret, não. Coração Aquino, não sou também Margaret Thatcher. Talvez fosse melhor presidente que muitos que seguiam pela ganância, pela embriaguez do poder. Sou mãe, sou irmã, sou amante, mas seja eu quem for, sou primeiramente mulher. Eu acho bom esse livro sair agora em 2023, hein? Para a gente poder ler. Sim. Aí fazer outra live. Eu acho bom você voltar aqui para falar sobre esse livro, hein, Rubenita? Eu vou te cobrar, hein? Vou ficar em cima de você. Ai, ai, gente. Bom, vamos abrir o sorteio? Vamos. Gente, está aberto oficialmente o sorteio do livro da nossa autora, Escritos Residuais, tá? E como é que vai funcionar? Vocês vão colocar o arroba da Rubenita no story de vocês, marcando ela. Quando a live acabar, ela vai ver lá no direct quem foi a primeira pessoa que marcou ela no story e vai enviar o livro autografado ou para o ganhador ou para a ganhadora. Pode ser assim, Rubenita? Pode ser, pode ser. Qual é o teu Instagram, Rubenita? Arroba Rubenita AMS. Repetindo, arroba Rubenita AMS. Ficam dois As juntos. Depois vem o M Moreira. Muito certo? bem. E o S. Mas eu botei aqui para o pessoal, ó. Arroba Rubenita AMS. Já corre lá, já marca o arroba da autora no story para que você possa ganhar o livro da nossa escritora, Escritos Residuais. Ai, Rubenita, você assim é excepcional, de uma inteligência, de uma sagacidade, de uma essência única, poeta, escritora. Você é o combo que a gente adora. Eu estou muito feliz de ter você no meu projeto nesse mês. Eu só quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar conversando, conhecendo, aprendendo com tudo que você me trouxe nesse tempinho pequenininho que a gente ficou juntas, entre aspas. Muitíssimo obrigada e todo o sucesso do mundo. Eu que agradeço muitíssimo, muitíssimo a você. Poxa, você é muito simpática, muito amiga e me deixou à vontade para falar. E realmente eu fico meio receosa quanto a isso. Mas muito obrigada. Agradeço também às pessoas que de repente nos assistiram, nos acompanharam. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. E, Rubenita, você se saiu muito bem para a sua primeira live, tá? Parabéns, querida. É isso aí. Obrigada. Gente, ainda volto hoje para mais bate-papo literário. Já, já. Rubenita, um beijo, amor. Obrigada.